Sabe aquela imagem do cinema de terror que todo mundo reconhece na hora? Aquela criatura metade homem, metade inseto, presa numa teia de aranha, soltando um grito fininho, desesperado? Pois é, esse é o clímax de A Mosca, o momento que ficou para sempre na nossa cultura. E essa frase, socorro, me ajudem, ela ecoa até hoje, né? É o som do puro pavor, de uma tragédia científica que deu muito errado. Mas e aí, por trás dessa cena que ninguém esquece, tem um nome que pouquíssima gente conhece: Kurt Neumann. Ele foi o arquiteto desse pesadelo todo. E a história dele é tão fascinante quanto o filme. Vamos descobrir quem foi esse cara. Então, pra gente entender o Kurt Neumann, a gente precisa primeiro tirar da cabeça aquela ideia do diretor artista, sabe? Aquele gênio visionário. Ele era outra coisa, mas que era igualmente fundamental para Hollywood funcionar. Ele era um artesão. A grande força do Neumann era o que a gente pode chamar de direção invisível. O objetivo dele não era ficar mostrando a câmera ou se exibir, era fazer a história funcionar do jeito mais direto e impactante possível. A técnica dele servia à narrativa, e não o contrário. É só a gente comparar. Enquanto os diretores autorais buscam deixar uma marca pessoal em tudo, os artesanos, como Neumann, eram tipo a espinha dorsal da indústria. Eles eram super produtivos, confiáveis e, o mais importante, conseguiam entregar um filme no prazo e dentro do orçamento. Numa época em que os estúdios eram verdadeiras fábricas de filmes, essa era a habilidade mais valiosa. E olha só, o Neumann dirigiu mais de 60 filmes. Isso mostra o nível de competência e disciplina do cara. E essa citação do filho dele, o Kurt Neumann Jr., resume tudo perfeitamente. Existia um orgulho gigantesco em cumprir o prometido. Essa confiança que o estúdio tinha nele era a sua marca registrada, mesmo que, às vezes, isso significasse tomar umas decisões difíceis para manter tudo nos trilhos. E essa disciplina toda não ficava só num gênero, não. Bem antes de A Mosca, o Neumann já estava lá, explorando os medos e as maravilhas da ficção científica. Ele foi um verdadeiro pioneiro. Olha só que interessante, pouca gente sabe disso, mas o filme de ficção científica do Neumann, o Rocket Ship XM, foi um desbravador. Ele chegou nos cinemas quase um mês antes do super divulgado Destination Moon. Basicamente, ele venceu a primeira corrida espacial do cinema no pós-guerra. E o filme estava totalmente conectado com a época. Ele pegava toda aquela ansiedade da Guerra Fria e usava uma viagem a Marte para mostrar os destroços de uma civilização que foi aniquilada pela guerra nuclear. Era um entretenimento bem sombrio, um aviso sobre o poder destrutivo da ciência. E aí, toda essa experiência, a eficiência de estúdio e essa familiaridade com os temas da ficção científica levou ele à sua obra mais famosa e duradoura. O processo de criação foi bem no estilo dele, rápido e eficiente. Ele achou a história numa fonte bem improvável, a revista Playboy. Viu o potencial ali e montou uma equipe enxuta. Ele até deu a primeira grande chance para o James Clavell, que depois viraria um escritor super famoso. E aqui estão os dados do filme. Dirigido pelo Neumann para 22nd Century Fox e lançado em 1958, a produção juntou um elenco que tinha até um mestre do terror, Vincent Price. Com 94 minutos, o filme já nascia com o destino de se tornar um clássico, uma peça-chave do gênero. E aqui está o pulo do gato, a genialidade da abordagem dele. Ele não tratou a história como um simples filme de monstro. Ele tratou como uma tragédia familiar. A ciência é o que dá o pontapé. Mas o coração da história é o drama de um homem, sua esposa e um segredo terrível. Esse foco no suspense e na emoção, em vez de efeitos especiais caros, deixou o terror muito mais pessoal e eficaz. E o resultado comercial foi espetacular. Com um orçamento de filme B, ali na casa de centenas de milhares de dólares, A Mosca arrecadou milhões. Isso é a prova de um outro tipo de genialidade no cinema, a habilidade de transformar uma grande ideia num sucesso gigante sem precisar de um caminhão de dinheiro. Um talento essencial na Hollywood daquela época. Só que a história do Kurt Neumann e A Mosca tem uma camada final, uma que é bem agridoce. Muita gente conhece A Mosca pelo famoso remake do David Cronenberg, que é, sem dúvida, uma obra-prima do horror corporal. Mas é o filme do Neumann que estabeleceu o DNA da história. Essa mistura de ciência, tragédia e o horror que vem da transformação. O original apostava no suspense, naquilo que a gente não via, e preparou o terreno para a exploração mais visceral que veio depois. 1958, um ano que marcou a história. E o que é mais trágico, Kurt Neumann morreu de causas naturais poucas semanas depois de terminar o filme. Ele nunca viu o tamanho do sucesso, o legado cultural gigantesco que a obra-prima dele alcançaria. Felizmente, como o filho dele mesmo contou, ele chegou a saber do sucesso inicial do filme.
Ele partiu sabendo que tinha criado um hit. É um final melancólico para um artesão que, no seu último trabalho, virou uma lenda, mesmo que tenha sido depois de sua morte. No fim das contas, a história do Kurt Neumann é a do artesão invisível, cujo trabalho se tornou inesquecível. Um legado construído por uma pequena mosca. E isso deixa uma pergunta no ar. Qual versão dessa história icônica causa mais impacto? O terror mais psicológico e sugerido do original de 1958 ou o horror mais explícito e corporal do remake? Bora mergulhar na anatomia de um filmaço que marcou a época, A Mosca, de David Cronenberg. Mesmo depois de tantos anos, essa obra continua sendo, bem, visceral, né? E com um lugar garantido na cultura pop. Hoje a gente vai investigar de onde veio tudo isso, e as origens são bem surpreendentes. Tenha medo. Tenha muito medo. Essa frase, ela automaticamente transporta a gente para um dos filmes de terror mais marcantes dos anos 80. É um slogan que promete o susto, claro, mas a história por trás dele entrega uma coisa muito mais complexa. E é aqui que está a grande genialidade do filme do Cronenberg. Porque ao mesmo tempo em que ele é famoso por aqueles efeitos de maquiagem que fazem a gente querer fechar o olho, no fundo, bem no fundo, ele é uma história de amor. Uma história super humana e trágica sobre perda, sobre decadência. E os números não mentem. O impacto foi gigante. O filme foi um sucesso absurdo. Fez mais de 60 milhões de dólares no mundo todo, o que para um filme de terror naquela época era muita coisa. E ainda levou um Oscar pela maquiagem, que era revolucionária. E até hoje é aclamado pela crítica. É um clássico com carteirinha e tudo. Tá, mas a pergunta que fica é de onde afinal veio essa ideia tão particular e assustadora? Pois é, a resposta leva a gente por um caminho cheio de reviravoltas, revelando as várias camadas do seu DNA criativo. Vamos lá, ponto 1, a forma anterior. Pouca gente sabe disso, mas a versão do Cronenberg não foi a primeira vez que essa história apareceu. Ela já tinha ido parar no cinema lá em 1958. Só que sim, os dois filmes são como água e óleo, não poderiam ser mais diferentes. A versão de 58, que tinha o mestre do terror Vincent Price, era um filme de mistério, de ficção científica. O horror era mais na sugestão, sabe? E a transformação era tipo instantânea, uma troca completa entre o cientista e a mosca. E essa diferença é crucial. O filme de 58 mostrava uma troca imediata, um conceito que a biologia chama de transformação holometabólica. Basicamente, o acidente cria duas criaturas separadas e distintas. Uma ideia bem diferente daquela fusão lenta e nojenta que a gente veria anos depois. O mais incrível disso tudo é que esses dois filmes, tão opostos um do outro, têm o mesmo código genético. É isso mesmo, eles compartilham o mesmo DNA, a mesmíssima fonte de inspiração. E essa origem nos joga para 1957, só um aninho antes do primeiro filme ser lançado. E o lugar onde tudo começou, ninguém poderia imaginar. Ok, segundo ponto, o código-fonte genético. Agora a gente vai cavar fundo para descobrir a história surpreendente que deu o pontapé inicial em tudo. E é aqui que a história fica realmente boa. O conto de terror que deu origem a tudo isso foi publicado pela primeira vez, acredite se quiser, na revista Playboy. É sério, na Playboy. Naquela época, a revista também era famosa por publicar ficção de altíssima qualidade, de autores gigantes como Ray Bradbury e Ian Fleming. E o autor dessa história, George Langley, era uma figura. A vida dele já era um filme de espionagem. Ele foi um espião britânico na Segunda Guerra e dizem as lendas que ele até fez cirurgia plástica para mudar o rosto para uma missão. Ou seja, era um cara que entendia de transformação na vida real. O texto do Langella era bem menos sobre o nojo e muito mais sobre o terror psicológico. A vibe era outra. O foco era o pavor, o sofrimento do cientista André Delambre, que se vê perdendo a própria humanidade, preso numa situação sem saída. Ponto 3. A mutação de Cronenberg. E isso tudo nos traz de volta para 1986. Porque o Cronenberg não quis só refazer o filme de 58. Não. Ele foi lá na fonte, no conto original do Langella, e recriou tudo com a sua visão completamente única. O Cronenberg pegou a ideia da troca completa e jogou no lixo. No lugar, ele apostou num processo hemimetabólico, que é basicamente uma fusão, uma mistura lenta, agonizante e nojenta do homem com o inseto. A grande tragédia não era a troca, mas sim a perda gradual e dolorosa da identidade.
E segundo o próprio Cronenberg, o horror do filme não era só sobre virar um bicho. Era uma grande metáfora para algo universal. A experiência de envelhecer, do nosso corpo se deteriorando, da doença. É sobre a traição inevitável da nossa própria carne. E isso é a cara do Cronenberg, né? Quem já viu outros filmes dele sabe. A Mosca é basicamente a síntese de todas as obsessões dele. O medo do nosso corpo, da doença, da decadência, da ciência sem limites. Tudo isso numa história só, explorando o horror que já mora dentro da gente. Agora uma curiosidade de bastidor que é sensacional. Quem produziu esse filme foi a lenda da comédia Mel Brooks. É isso mesmo. Mas ele teve a sacada genial de manter o nome dele fora dos créditos para ninguém ir ao cinema achando que ia ser uma paródia. Uma decisão que, convenhamos, deu muito certo. E chegamos ao nosso último ponto, um legado inesquecível. Toda essa história complexa de adaptação, de readaptação, acabou criando um legado que continua aterrorizando e fascinando todo mundo até hoje. Olha só que jornada maluca de um conto numa revista para um filme de mistério, depois para um clássico do horror, ganhou sequência e virou até ópera. A própria história foi sofrendo mutações e evoluindo com o tempo, bem parecido com o protagonista dela. No fim das contas, a versão do Cronenberg virou um ícone porque o horror corporal do filme conversou com medos muito reais da sociedade. Medo de doenças, da morte, de perder o controle. Ele pegou um conceito de ficção científica e transformou numa tragédia que é, acima de tudo, humana. E tudo isso deixa a gente com uma última reflexão. O que será que faz uma releitura, às vezes, ofuscar completamente a obra que a inspirou? Como é que uma nova versão consegue se fixar tão fundo na cultura pop a ponto de se tornar, para todo mundo, a versão definitiva daquela história?